Se você quer viver uma vida vitoriosa como cristão nesta terra, você tem que entender a justificação. Você não foi apenas perdoado quando você foi a Cristo, você foi justificado. Justificado. Que é mais ainda do que ser perdoado. É ser declarado justo, como diz lá em 2 Coríntios 5:21, que diz que você é justificado, aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, Jesus nunca cometeu pecado, e o que aconteceu lá na cruz foi que Jesus pegou os meus pecados, Deus pegou os meus pecados e colocou sobre Jesus. Ele foi feito pecado por nós, e a justiça dele, ele transferiu para a minha vida, de maneira que Deus me declara justo. Queridos, esta é uma questão posicional aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que eu seja justo na minha vida prática. Às vezes eu posso ser injusto. Nesta área eu posso crescer em justiça e devo crescer em justiça. Mas aos olhos de Deus, a posição que eu tenho aos olhos de Deus é que eu estou justificado. Eu estou justificado. Eu não vou crescer em justiça aos olhos de Deus. Eu recebi a justiça de Jesus sobre a minha vida. Isto é mais do que ser perdoado dos pecados. É mais do que ser perdoado dos pecados. Eu não fui apenas perdoado dos pecados. Vocês se lembram que eu falei que a fé que salva, ela envolve arrependimento. Não é quando eu recebo a Cristo, eu entendo os fatos, não é? Eu entendo, porque ninguém vai ser salvo se não entender esses fatos. Ninguém vai ser salvo, não, sem conhecer as coisas. Por isso que precisa pregar o Evangelho. A pessoa é salva quando ela entende. Bom, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Jesus morreu na cruz. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus pagou o preço pela minha vida, porque não tinha outra maneira de eu ser salvo. Eu não vou ser salvo pelas minhas obras, eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho, eu não vou ser salvo porque eu faço caridade, eu não vou ser salvo porque eu tento viver uma vida honesta, eu não vou ser salvo porque eu tento viver uma vida santa. Nada disso pode me salvar. Se eu fosse só honesto, falar o seguinte: eu não vou roubar, não vou matar, não vou pecar, não vou trair minha esposa, não vou olhar para mulher nenhuma, para homem nenhum, vou ser honesto, vou ser correto. Você pode ser tudo isto, e isto não salva você. Que se salvasse você, Jesus não precisava morrer na cruz por você, será salvo pelas suas obras. Você seria salvo porque você é uma boa pessoa. Ninguém vai para o céu por ser uma boa pessoa. Ninguém, querido, não se engane. A única maneira de uma pessoa ser salva é passando pela cruz. É saber que Jesus na cruz pagou preço pela sua vida, morreu pelos seus pecados. É desta maneira que alguém é salvo. Só que eu sou salvo pela fé, eu creio nisso daí. Só que a fé que salva envolve arrependimento, porque para eu ter um Salvador, eu preciso entender que eu estou perdido. Por que eu preciso de um Salvador se eu sou salvo? Preciso entender que eu sou perdido. É isso que Paulo fala no capítulo 1, lá, 2, e até uma parte do capítulo 3. Todos nós éramos e somos pecadores. Todos nós estávamos debaixo do pecado. Não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram. Ou seja, eu preciso entender, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E quando eu entendo que eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Aí acontece a conversão. O que é conversão? É mudar de rota. Eu estava indo para lá e de repente agora eu vou mudar o meu caminho, o meu alvo, aquilo que eu quero da minha vida. Eu me converto dos meus pecados, como a Bíblia diz. Então eu sou salvo naquela hora, naquele momento eu sou salvo, os meus pecados foram perdoados, eu fui justificado aos olhos de Deus. Deus, ele foi justo em punir o pecado em Jesus lá na cruz, e ao mesmo tempo justificador. Ele foi justo e o justificador, ou seja, ainda ele foi justo em punir, mas ele me justificou através da justiça de Cristo. Amém, meu amado?
Eu estou justificado, eu estou salvo. Estou salvo. Estou salvo. Estou indo para o céu. Eu falei para você. Agora, a santificação é um processo. Não acontece de um dia para o outro. É verdade ou não é? Você sabe na prática isso daí. Converteu hoje, pronto. Saiu da igreja, seu cara santo. Aos olhos de Deus, Deus declara, você é santo, você é justo, você é uma nova criatura, você tem um novo coração, você é cidadão do céu agora. Agora você é cidadão do céu. Pronto, eu sou cidadão do céu, ando como cidadão do céu. Só que na prática, você sabe que você não ficou santo de um minuto para o outro. É o que eu falei. Você falava 150 palavrões por dia. Semana que vem você está falando 149,5. Dali um mês você está falando. Daqui 6 meses você está falando 102, 120. Daqui 1 ano você está falando menos. Daqui 2 anos. Alguns depois de 25 anos estão falando uns 2 ainda. 3. Quando dá uma martelada no dedo. Tem crente de 40 anos, deu uma martelada no dedo, ainda solta um. Nem todos soltam glória a Deus. Alguns soltam algumas coisas ruins. Eu falei para você, querido, nós somos salvos como? Pela fé ou pelas obras? Pela fé. E nós vamos continuar sendo salvos pela fé e não pelas obras. Você não vai ser salvo depois da sua conversão, porque você nunca mais peca. Você vai ser salvo independente do pecado. Preste atenção, que isso é para libertar você. De maneira que eu falei para você, se Jesus volta no dia seguinte da tua conversão, você vai para o céu ou vai para o inferno? Você vai para o céu, mas você não peca mais nada, não pecou mais. Como eu falei para você, na hora que você está lá no telefone, crente de 30 anos, de repente você fala, poxa vida, eu também não concordo com aquele negócio lá na igreja, eu acho que não sei o quê, fala coisa que não deveria falar, e pá, 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 tá, 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 toca a trombeta, pronto, ficou. Não, meu amado, você não vai ficar, não. Você deveria falar mal da igreja, do pastor, do irmão? Não. Mas você não é salvo por não falar mal de um ou de outro. Você não é salvo por não mentir. Presta atenção. Você não é salvo porque você agora não mente mais. Embora você não deveria mentir. Você é salvo pela obra que Jesus fez na cruz por você. Você não é salvo pelas suas obras. Porque tem muitos crentes que pensam o seguinte, que eu fui salvo por crer em Cristo, mas a partir de agora que eu sou crente, eu vou ser salvo pelas minhas obras. Então, você pensa assim, eu estou numa escada, eu estou subindo degrau a degrau, eu oro 3 horas por dia, eu leio a Bíblia 10 capítulos por dia, eu procuro ali viver em santidade, ali ao máximo, eu estou subi 15 degraus, de repente eu pequei, pronto, despenquei lá para o degrau 0 de novo. Aí de novo vou começar minha subida. Vamos lá, subindo 1 degrau, 2 degraus, eu oro, leio a Bíblia, oro, leio a Bíblia, oro, leio a Bíblia. Chego no 15º degrau, de repente eu erro em alguma coisa, despenquei lá de novo. Então tem crente que vive assim, ele está na escada já faz 20 anos, ele não passa do 20º degrau da escada. Ele vive caindo lá para baixo da escada. Querido, isso é uma bobagem, isso não existe na vida cristã. Se você está vivendo para Deus, se você peca, você pede perdão e continua no mesmo degrau, continua caminhando para cima. Depois de 30 anos, a sua escada, você já está lá no andar 782. Você não caiu tudo aquilo lá e vai começar novamente a vida cristã. Você pecou, você se arrependeu, perdoou, acabou. Deus esqueceu, apagou, não existe mais. Esse pecado já estava lá na cruz, já. Jesus já levou os seus pecados, passados, presente e futuro. Você não tinha nem nascido, seus pecados já estavam lá. Era só você receber aquilo, falar, Senhor, me perdoa. E caiu sobre Jesus. Você consegue entender isso?
Porque olha só, há duas coisas que acontecem quando você é salvo, depois que você é salvo. A primeira delas é o legalismo. Legalismo. Você foi salvo, algumas igrejas até não vão te dar no papel, mas você tem uma lista dos podes e não podes. Aí você começa um monte de regras. Você pode isso, não pode aquilo. Eu sei porque eu me converti em igreja pentecostal, e a minha igreja era liberal. Não era com aquelas igrejas que tinham costume de cabelo, coisa assim. Mas para nós era pecado ir no cinema, era pecado. Tinha igrejas que era pecado assistir televisão, mas o pastor tinha uma escondida no armário da casa dele, no guarda-roupa lá, né? Quando os irmãos iam embora, ele arrancava para fora e assistia, mas pecado para os outros. Mas olha você, ou seja, começa a cair num legalismo achando que a salvação está nisso daí. Você acha que se você cortar o cabelo 3 centímetros a mais, você vai para o inferno por causa disso? Então o que Jesus fez na cruz, o corte de 3 centímetros foi mais poderoso do que a obra que Cristo fez na cruz por você. Consegue entender isso daí? É o que Paulo está tentando explicar. A justificação é mais do que perdão dos pecados. As pessoas caem num radicalismo religioso, legalista, porque elas acreditam que agora que você foi salvo pela fé, agora você precisa ser salvo pelas obras. É o que Paulo fala aos Gálatas: vocês começaram bem demais, minha gente. Vocês começaram no Espírito, agora vocês vão terminar na carne. Nós somos salvos, estou salvo, pela fé. A vida cristã é pela fé, estou salvo. Estou salvo, meu amado. Eu estou salvo. Tenho paz no meu coração. Eu sou salvo há 47 anos. Nesse tempo eu pequei? Sim, eu tenho que falar para você, eu não deveria ter pecado, mas pequei. Nesses 47 anos eu cometi, eu não vou nem falar alguns, eu posso falar que eu cometi muitos pecados. Nesses 47 anos de crente. Mas nenhum deles me tirou a salvação. Porque o legalismo faz com que você viva numa corda bamba. Você vive numa corda bamba. Aí as pessoas começam a viver uma vida hipócrita. Porque quantas vezes eu vi isso daí? Pessoas não usam a calça comprida, as mulheres não usam a calça comprida dentro da igreja, mas usam no seu trabalho. Longe dos olhos dos irmãos. Aí a gente começa a viver uma vida dupla. Dentro da igreja, fora da igreja a gente vive normal. E aquela vida que a gente tem lá fora da igreja não é nada pecaminosa. O problema é que é pecado para os irmãos que estão observando a nossa vida. Mas não aos olhos de Deus. O pecado aí, sabe qual que é? É da hipocrisia. É esse o problema. Então, olha só, queridos, eu sou justificado, isso tem um peso, um valor. A obra de Cristo é maravilhosa. A obra que Jesus fez na cruz, você foi salvo pela obra de Cristo lá na cruz. A obra de Cristo poderosa salvou você. Eu estou salvo, ponto, pela fé, não pelas minhas obras. Não porque eu sou legal, agora que eu sou crente eu não erro mais. Não, sou salvo, pronto. Não sou perfeito, sou um salvo imperfeito. Estou salvo. Entenderam ou não entenderam? Isso você tem que mastigar. Porque isso vai tirar da tua cabeça, o que Paulo quer é tirar da tua cabeça um monte de coisas que dizem que você vai ficar perdido por causa de alguma coisa. Caiu 25 degraus na escada. Tá. Agora tem um outro lado. O outro lado é um liberalismo. Ou seja, você levanta a mão na igreja, vai para frente e ponto. Não se arrependeu dos seus pecados. Vocês se lembram que eu falei, a fé que salva traz arrependimento. Eu me arrependi dos meus pecados. A fé que salva, ela você não vai querer mais viver em pecado. Você não vai querer mais. Não tem esse negócio de que, eu fui salvo, levantei a mão na igreja, mas continua
da mesma maneira a sua vida. A sua vida não vai ser a mesma mais. Não vai ser mais a mesma. Você foi salvo. Sua vida não vai ser mais a mesma. Você mudou. Você foi salvo, a partir de agora houve uma conversão na sua vida. Você vai querer viver uma vida diferente. Você vai querer. Esse negócio de levantar a mão na igreja e continua do mesmo jeito, é porque você não foi salvo. Quando você é salvo, você vai querer viver a vida diferente. Por isso que uma pessoa, quando ela é salva, por exemplo, eu já vi muitos casos assim. O namorado mora com a namorada. Quando ele é salvo, o que ele quer fazer? Poxa vida, olha querida, agora a gente é salvo. A gente precisa acertar essa situação aí. Acho que a gente tem que casar. Assinar o papel. Ou então não vamos morar mais junto. Você não vai assinar o papel hoje, talvez. Mas nós vamos marcar. Vou no cartório essa semana, marcar o nosso casamento para daqui 3 meses. A gente já mora junto, tem 3 filhos aqui. Não vou voltar para casa dos meus pais, nem você para casa da tua mãe. A gente tem 3 filhos, a criançada vai ficar como? Vou ficar morando na mesma casa, nós somos casados. Só que não está certo. Então, daqui 3 meses, ou daqui 1 mês, nós vamos lá no cartório assinar o papel. E o cara estava falando o seguinte, não sei se vocês viram isso daí. Eu descobri o seguinte, cerveja faz menos mal do que chá. Eu fui para o bar ontem, tomei 8 cervejas, e a minha esposa ficou em casa tomando chá. Eu voltei 3 horas da manhã, feliz, tranquilo, alegre. A minha esposa estava com raiva, brava, xingando, jogou coisa para todo lado, nervosa. Cheguei à seguinte conclusão, quer um conselho? Não beba chá. Você está entendendo o negócio? Você não é santo pelo teu esforço. Santidade agora vai acontecer na sua vida pela fé. Simplesmente você é um bebê. E bebê às vezes faz nas fraldas. E nem sabe se limpar. É o que Paulo está dizendo. Você precisa considerar-se salvo. Olha agora a prática, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Você é uma nova pessoa no teu espírito. Lá dentro de você, eu morri. Perguntaram para o Billy Graham o seguinte, Billy Graham, você acha que você, se trancasse você dentro de um quarto com uma moça bonita, você acha que você trairia a sua esposa? Ele falou, sim. Por isso que eu não chego nem perto de quarto.